Dentro da harmonia monocromática, que é a que eu estou usando aqui, dentro do círculo cromático também, uma harmonia muito fácil, muito simples e que muitas mulheres acabam ignorando é a harmonia que eu estou usando, que é a harmonia monocromática, que consiste em combinar cor com cor no look, né? Variações da mesma cor no look. Mas não precisa ser exatamente o mesmo tom, tá certo? Se for da mesma família, o tom sobre tom, ele ainda está dentro da harmonia monocromática. Eu sei que algumas pessoas falam, mas tom sobre tom não é monocromático. É sim, porque não existe outra harmonia que caiba o tom sobre tom, tá certo? Então, é uma harmonia monocromática. Agora, a gente pode ter uma harmonia monocromática assim, ó, como a que eu fiz aqui, que é a de baixo contraste. Essa harmonia de baixo contraste, além de ter uma mensagem muito forte de elegância, de refinamento, também é uma harmonia que ela consegue o quê? Um efeito de alongamento visual. Quando a gente fala de leituras visuais, para proporção de silhueta feminina, quando a gente divide em alguns blocos a nossa silhueta, a gente pode ter um efeito de achatamento visual. E as peças de alto contrastes é que criam esse tipo de bloco, né? Acaba blocando a nossa silhueta. Então, esse tipo de harmonia que eu estou usando aqui, que ainda, apesar de ter uma diferença de tonalidade, é uma harmonia de baixo contraste. Então, eu consigo criar um bloco único e isso faz, né, com que o nosso sistema visual tenha a impressão de uma silhueta mais longilínea. Então, sim, o monocromático, ele super alonga e ele é fantástico até para aquelas peças que você tem medo de causar um certo efeito de achatamento visual, como, por exemplo, a pantacur, calças croppeds, até a própria saia midi. Se você combinar a saia midi com uma blusa da mesma cor, você consegue quebrar esse efeito de achatamento visual. Então, é excelente para esse sentido, mas falando em harmonia de cores, se eu combinasse aqui, ó, esse tom de lilás, que também é um lilás mais friozinho, tá vendo? Ele tem bastante azul. E combinar aqui, colocar essa camisa. Eu ainda mantenho a harmonia do monocromático. Por quê? Porque eu estou usando variação da mesma cor no look. Né? Variação de tonalidades da mesma cor no look. Eu não estou usando uma cor análoga, por exemplo, que seria uma cor vizinha. Ainda é uma variação da mesma cor. Só que aí o que eu faço aqui, ó, tá vendo como aumentou o contraste? Eu vou dividir, eu vou blocar a minha silhueta. Então, nesse caso aqui, como eu estou usando uma calça de cós super alto e dei um nozinho, ou se eu colocasse para dentro, eu ainda também não achataria a silhueta, porque eu estou alongando a minha linha de pernas. Então, meninas, isso que é o fantástico, isso que é a mágica da consultoria de imagem. É porque você realmente você aprende a usar a moda a seu favor. E você consegue, inclusive, driblar essas ilusões de ótica que pode achatar ou não a sua silhueta, que pode aumentar ou não a sua silhueta e não deixar de usar nada. Você só vai aprender como a combinar essas peças no seu look para não ter esse efeito que você não deseja na sua silhueta, tá certo? Então, aqui ainda continua sendo uma harmonia monocromática, mas com um contraste mais alto, porque aí eu estou trabalhando com uma cor que tem muita adição de branco e uma cor que tem muita adição de preto.